a exposição da palavra com o título da pregação de hoje, que o título é Deus é fiel, como nós estávamos a cantar, ok? Deus é fiel e eu vou procurar no final do tema expor a profundidade dessa fidelidade para que nenhum de nós seja enganado. Então, numa das cartas do apóstolo Paulo ao seu discípulo, que era um pastor jovem, o Timóteo, bem, na verdade os dois eram pastores jovens, tanto o Timóteo como o Tito, não é? Mas o Paulo usa pelo menos 4 vezes esta expressão na sua carta, que é fiel é esta palavra, ok? Como dando ênfase de todas as maneiras possíveis e certificando que aquilo que ele vai dizer é tal e qual assim. Fiel é esta palavra. E nós vamos já mergulhar aqui na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, até ao 13. Estão a ver ali o 11, diz, fiel é esta palavra. E nós aqui vamos encontrar então o resumo do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é o que significa Evangelho, a boa notícia, o que é que Deus fez por nós, para nós e para a eternidade. E Paulo diz, fiel é esta palavra. E há 4 formas, de uma forma geral, de entender como é que nós nos vamos relacionar com esta boa notícia de Deus, com este Evangelho de Deus. Porque há uma resposta dos homens perante esta boa notícia, não é? Então, primeiro vamos ler os 3 versículos e depois vamos esmiuçar um pouco mais para entender o que é que o Paulo quis dizer ao pastor Timóteo. Então diz assim, fiel é esta palavra. E o primeiro conceito que nós vamos encontrar é este. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E nesta palavra o que nós vamos encontrar sempre, nas 4 orações, nas 4 frases, são um condicional. Se já morremos com Ele, viveremos com Ele. A seguir o texto continua e diz, se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Outro condicional. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos a Ele, por sua vez, nos negará. Outro condicional. Se o negamos, Ele nos negará. Aqui estamos sempre a falar, quando diz Ele, de Cristo, de Deus. Ele nos negará. E 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por isso eu digo que esta palavra fiel do apóstolo Paulo para o Timóteo é um bom resumo do Evangelho e da forma como nós nos relacionamos com Deus. São estas 4 frases, estas 4 orações, estes 4 condicionais que nós vamos analisar esta manhã. O primeiro, já que a frase é se já morremos com Ele, o quê? Também viveremos com Ele. 10 pontos para a Mariana. Significa que... Marriage. 10 merits. Significa que morremos com Cristo para viver com Cristo. Isto, reparem, não é preciso aqui uma análise teológica muito grande, não é? Nós primeiro, e este é o início do Evangelho, morremos com Cristo para viver com Ele. E a única forma de nós morrermos, ou digamos, sim, de nós morrermos com Cristo,
é entregar-nos a Ele por completo. Diz aqui Não, antes disto. A única forma de vivermos com Cristo é, no fundo, identificar-nos com a sua morte. Isto, obviamente, que toda a gente que está aqui nesta sala sabe que quando fala em morrer com Cristo, não significa morte literal, não é? Porque senão não poderíamos depois viver com Cristo. Isto é contrário ao que afirmam muitos dos mártires muçulmanos, por exemplo, porque acreditam que começam a viver com Deus a partir do momento em que terminam a sua vida. Não é o nosso caso. A Soraya acabou de dizer no início da oração. Nós iniciamos a nossa vida eterna e podemos desfrutá-la agora. Não no fim da nossa vida. Agora. Então, para nós vivermos com Cristo, temos que nos identificar com a sua morte. Identificamos-nos com a sua morte quando nós cremos na sua morte. A primeira forma de nos identificarmos é crer no que é que aconteceu. Este é o Evangelho. Cristo morreu por nós, mas nem todos creem que efetivamente Ele o fez e que teve essa função. Pensam que foi uma morte igual às outras, ou se nem sequer querem pensar sobre isso. Então, identificar-nos com a morte é crer. Obviamente que temos que nos arrepender, porque crer no Evangelho é corresponder ao Evangelho. Mas aqui a essência da vida cristã, deste primeiro estágio de morrer com Cristo, tem mais a ver com morrer ao nosso ego todos os dias. O apóstolo Paulo diz: todos os dias somos entregues ao matadouro como ovelhas. Todos os dias temos que dizer: eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Isto é identificar-nos com a morte de Cristo. É todos os dias reconhecermos que necessitamos de viver para Cristo. Há uma forma simbólica que nós cristãos fazemos que nos identifica automaticamente com a morte de Cristo, que é um início, um compromisso, mas que depois deve permanecer no tempo. Se nós lemos Romanos 6, do 3 ao 4, diz o Paulo, falando sobre o batismo nas águas, ok? Ele diz: ou porventura ignoreis que todos nós, que já fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Ou seja, o que o Paulo está a dizer é: nos identificamos com a sua morte. Por isso nos comprometemos, tomamos este compromisso. Mas o Paulo, outra vez a dizer àqueles que já tinham sido batizados, lembram-se que se identificaram. Porque há pessoas que pensam: ok, no dia do meu batismo eu vou mudar toda a minha vida. Não. A vida cristã, ela não acontece assim em nenhuma circunstância. O Paulo diz: renovai a vossa mente. E este trabalho, ele é necessário, ele é contínuo. Mas uma coisa é necessária para que o Evangelho comece nas nossas vidas: identificar-nos com a morte de Cristo. O Paulo diz que no batismo nós nos identificamos com a morte de Cristo. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Entendem o conceito da identificação? O que o Paulo está a dizer é: Fábio, tu já morreste. Esquece isso de quereres os teus projetos, os teus sonhos, de fazeres as tuas coisas à tua maneira. Diz o Paulo em Filipenses: eu porei o querer e o fazer em vós. Já não é só o fazer, o querer muda, a vontade muda, porque nos identificamos com a morte de Cristo. Então o Paulo diz que o batismo nos identificamos com a morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. E gosto muito desta palavra, novidade de vida, porque não diz apenas uma nova vida. Porque uma nova vida, a vida podia ter terminado, começar uma nova vida e continuar igual à passada. Como se fosse começar de novo a mesma coisa. Não. Novidade é uma vida nova e diferente. Isso é que é uma novidade. Certo? Penso, por exemplo, o meu filho
há brinquedos que ele adora. São 2 ou 3. E cada vez que um se estraga, porque temos lá uma cadela em casa e de vez em quando come-lhe o brinquedo, o Daniel não pede outro. Ele diz, eu quero um novo, mas igual àquele. Porque, sim, ele é novo, o brinquedo não é o mesmo, só que é igual. Mas aqui o conceito de novidade de vida, não. É uma vida nova e uma vida diferente. Quando nós nos identificamos com a morte de Cristo, diz aqui o texto, viveremos com Ele, não é só que vamos viver na eternidade, que vamos, é na vida nova e diferente. Vivemos com Ele. Estamos com Ele. Sempre com Ele. Ou seja, isto não se aplica apenas à vida eterna. Aplica-se ao dia a dia. Aquele que se identificou com a morte de Cristo, aquele que decidiu viver a vida de acordo com essa identificação, ele vai viver com Cristo. Eternamente e diariamente. Ok? Diariamente. Então, João 14:18 diz, ainda por um pouco, diz Jesus aos seus discípulos, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui Jesus marca bastante uma diferença. Aqueles que estão no mundo, são do mundo, não vão ver Jesus na vida eterna. Aqui diz o texto, contudo vocês viverão comigo eternamente. Então quando Jesus fala que se morremos, viveremos com Ele, tu tens de ter a consciência que viver com Ele é viver na eternidade, mas também no presente, viver com Ele. De forma nova, de forma diferente. Se morrermos com Ele, vivemos com Ele. Se não morremos à nossa vontade, à nossa ideia, se não nos identificamos com Jesus, e se tu, certamente, não temos aqui muitas pessoas novas, conheces a vida de Jesus. A vida de Jesus aqui na Terra foi sempre uma vida de sacrifício pelos outros, de entrega pelos outros, com um objetivo de uma missão. Nós em Jesus não temos só a salvação, nós temos o exemplo. O exemplo de como é viver uma vida como Ele viveu. Ele fez escolhas de morte diárias. Quando Ele está à frente ao Pilatos, Ele diz, eu se quisesse, eu podia sair desta situação. Meu Pai enviaria uma legião de anjos e tiraria-me daqui. Mas eu não quero, eu vim para isto. Vim para isto, para morrer. E nós fomos chamados a isto, a morrer. Outras palavras, como diz Jesus, aquele que quer seguir-me, toma a sua cruz. E a cruz, nós dizemos que é um símbolo de amor, mas a cruz é um símbolo de morte. É um símbolo de negação, um símbolo de tortura. Onde nós vamos pôr aí a nossa carne. Então, se morremos com Cristo, viveremos com Cristo. Obviamente, em oposição, se não morremos com Cristo, não viveremos com Ele. Nem na terra, nem depois. Vamos ao ponto número 2. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Então nós, no primeiro caso, nós temos as pessoas que decidem entregar a sua vida a Cristo, entregar para morrer, para nascer com Cristo. E estes são aqueles que se convertem, que são filhos de Deus, que estão com Deus, que vivem com Deus. E agora, nesta segunda frase, nesta segunda proposição, nós vamos encontrar aqueles que dentro da salvação têm outra condicionante, que é, se perseverarem, reinarão com Ele. Se não, não. Se não, não. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Estaremos com Cristo e reinaremos com Ele.
Claro, quando os cristãos ouvem falar destas coisas, pensam que numa vida eterna, de uma forma geral, seremos todos iguais. Nós somos todos iguais em Cristo, mas há recompensas, nomeadamente para o que está aqui na palavra, para aqueles que perseveram, para aqueles que se mantêm, para aqueles que suportam, há recompensas especiais e espirituais. Já mencionámos muitas vezes as 5 coroas mencionadas na Bíblia para aqueles que se empenham nas coisas de Deus. E isto, quer queiram, quer não, chama-se justiça. Justiça! Porque se há uma pessoa que, decidiu morrer para Cristo, entregar a sua vida, mas depois no caminhar não persevera, é normal que não tenha os mesmos méritos que tem aquele que persevera. Não significa que tu não tenhas altos e baixos. Todos nós temos. Eu também tenho. Mas eu temo que dentro das nossas fileiras ou dentro do nosso corpo de Cristo, haja sempre pessoas que acham que a salvação é o objetivo, o fim, o meio e mais nada. Quando a Bíblia não menciona desta maneira. A salvação é simplesmente a porta de entrada. Jesus diz, eu sou a porta, entrem por mim. Mas depois há verdes pastos. Ou seja, ninguém te vai tirar a porta, ninguém te vai tirar Jesus, mas tu não estás a usufruir dos verdes pastos. Tu não estás a caminhar por aquilo que Deus nos oferece. Então há aqui uma condicional importante no Evangelho, que é o segundo conceito. O primeiro é morremos com Cristo, estamos com Cristo. E o segundo é, se estamos com Cristo, e se fizermos a nossa parte, e se perseverarmos, teremos recompensas. Reinaremos com Ele. Estaremos com Ele. As recompensas eternas vão depender da forma como eu vivo com Cristo. E volto a dizer, isto chama-se justiça. Que é aquilo que nós estamos a tentar implementar ali com as nossas crianças, o sistema de méritos. Vamos ver. É uma opinião pessoal. Eu acho que a professora se emocionou tanto a semana passada que quando eu fui ver o registro dos méritos, eu disse, Gitzi, então, mas toda a gente tem não sei quantos méritos, o que é que se está aqui a passar? E ela justificou-se. E provavelmente ela é que tem razão, porque ela é que está lá e eu estou cá, não é? Só Fábio, tu não estás a ver. É que desta vez portaram-se todos bem. E todos queriam orar. E todos queriam não sei o quê. E eu só, disse, mas não pode ser. Então se têm todos 20 e tal méritos já, primeira aula. Ok, eu acho que ela agora vai regular. Porque não podemos dar méritos. Olha, não sei, Daniel, tens um mérito porque chegaste a horas à classe. Isso não é um mérito. Isso é uma responsabilidade. É que nós confundimos, não é? Tens um mérito porque oraste. Não, isso não é um mérito. Eu não estou a dizer que ela fez isto. Não é? O que eu estou a dizer é que nós confundimos o mérito com as coisas que são normais e são responsabilidades e deveres. Um cristão, ele tem responsabilidades, tem deveres, tem promessas, tem tudo. Mas há uns cristãos que buscam o mérito. Têm mais tempo com o Senhor. Procuram entender melhor a Bíblia. Procuram sacrificar-se mais pelos outros. Preocupam-se com a salvação de outras pessoas. Esses cristãos, claro que vão ter méritos. Porque isso é o que faz parte de um Deus justo. Não é? Se tu és uma pessoa que se sacrifica mais por fazer a vontade do Pai, ainda bem que vais ser recompensado. Glória a Deus por isso. Porque Deus diz na sua palavra que Ele não é como o homem. Ele é fiel para cumprir. Então, se nós perseverarmos também com Ele, reinaremos. Diz Apocalipse 3:21. Ao que vencer, ao que não vencer, não. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E a maior parte dos cristãos dizem, reinaremos com Ele. Todos querem reinar com Ele. Todos querem, é como o João e o Tiago discutiam onde é que se iam sentar nos tronos lá no céu.
Por certo, Jesus diz que há 12 tronos preparados para os seus 12 apóstolos. Comparar a minha vida com o apóstolo Paulo, sério, é incomparável. E não é que o Paulo seja o meu herói, mas é incomparável. Comparar a minha vida com o apóstolo Pedro, não sei vocês o que pensam quando começam a comparar com os textos. Deus tem um propósito para cada um, tem um chamado, mas também tem uma recompensa. E nós podemos querer alcançá-la ou não. Diz, sentará-se comigo no meu trono. Assim também eu venci e me sentei com o meu Pai no trono. Agora, aqui a palavra diz, se perseverarmos. Mas a versão, eu não vi no original, na verdade vi em inglês, que agora andamos com esta história do inglês, não é? Em inglês não diz se perseverarmos, diz se obedecermos. Não, perdão. Se sofrermos. Assim é que é. Se sofrermos. Porque, claro, no meio da perseverança há sofrimento. A Bíblia diz que há tribulações para todos. Para os cristãos e para os não cristãos. E para eu me manter firme, significa que tenho que suportar os sofrimentos que aparecem. As dificuldades que aparecem. E eu gostei da versão em inglês, porque realmente diz, se sofrermos. Se sofrermos como cristãos, reinaremos com Cristo. E esta não é uma ideia apenas da tradução, porque isto está espalhado em quase toda a Bíblia. Eu apenas fui buscar mais 2 versículos. Diz assim, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, o Paulo adora fazer isto nas suas cartas, sempre condicional. Se somos filhos, se não somos filhos, não é para nós. Se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Okay? O que o Paulo está a dizer é, se somos filhos, vamos herdar algo no reino dos céus. Mas não vamos herdar todos o mesmo. Porque diz a seguir, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Claro, o conceito de sofrimento ele pode ser diferente para todos nós. Eu hoje tive que apanhar um Uber e vinha a falar com o rapaz do Uber e terminámos a conversa, claro, a falar das coisas de Deus, não é? E ele dizia, para mim, o inferno é aqui. Agora, olha aqui. Aqui é o inferno, dizia-me ele. Eu disse assim, estás a gozar comigo? Ele, estás a brincar? Tu estás a conduzir um Tesla, eu estou aqui sentado atrás, tu estás-me a contar a tua história de como estás bem aqui, tão bem, comparado com o Brasil. Vais ao Brasil agora este mês, voltas, isto é um inferno. E ele, sim, mas... Ou seja, claro, há um conceito de sofrer diferente, não é? Eu disse-lhe, pá, não, a sério, nem tu nem eu estamos a sofrer as descrições que Jesus diz do inferno. Nem por momentos, quanto mais quando ele diz que é contínuo. Mas isto para dizer o quê? Há uma noção diferente do que é sofrer, mas neste contexto, no contexto de perseverar para reinar, é sofrer no contexto com Cristo. Ok? Gosto muito dos textos que vou ler a seguir, porque marca a diferença do que é o sofrimento correto, bíblico, para um cristão. Diz 1 de Pedro 4, 14 a 16. Reparem, eu creio que tem que ficar claro que nós não sofremos por Cristo. Nós sofremos com Ele. Isto é muito diferente. Sofrer por Cristo é, eu não me apetece nada orar e eu vou-me levantar para sofrer para que Cristo goste de mim. Não. Eu não gosto nada de evangelizar, mas eu vou porque eu quero que Jesus veja como eu sofro por Ele. Não. É sofrer com Ele. Já que nós estamos na sua vontade, quando nós sofremos, não é sofrer para fazer o que Ele quer,
ou o que Ele gosta, ou o que Ele deseja para as nossas vidas. Não, porque como é que vamos sofrer com isso? Não vamos sofrer. A Soraya disse, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Não vamos sofrer. Eu e a Soraya começámos agora uma outra dieta, um novo regime alimentar. E o que nós percebemos é que havia coisas que nós achávamos que não gostávamos, que não tinham bom aspecto, e que agora comemos, gostamos e nos faz bem. Então, obviamente, salvando as distâncias da analogia, quando Jesus quer que tu faças uma coisa que tu achavas que não era bom para ti, achavas que não gostavas, quando tu fazes essa coisa, tu dizes, uau, afinal, esta é boa, perfeita vontade de Deus. Acontece também muito com os casamentos, porque as meninas dizem sempre, não, eu não olhava para ele. Isto é que eu não sei se é uma regra de algum livro, mas a maior parte, não, eu não tinha interesse nenhum, eu não tinha não sei o quê. E depois, de repente, não só tem interesse, como está apaixonadíssima. Ok? Então, a vontade de Deus ela é sempre boa, ela é sempre agradável e nós não sofremos por Ele, nós sofremos com Ele na sua vontade. Na sua vontade. Diz 1 de Pedro 4, 14 e 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, maltratados, falarem mal de vocês, bem-aventurados sois. Porquê? Porque estás a perseverar. Eles falam mal de ti, porque tu queres fazer a vontade de Deus, então Deus diz assim, és bem-aventurado. Calma, eu estou-te a abençoar. Ok? É o que significa. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Então aqui o Pedro está a marcar dois tipos de sofrimento. Uma coisa é sofreres porque estás a fazer o que é correto aos olhos de Deus, e outra coisa é sofreres porque estás a fazer o que é errado, e as autoridades, como diz Paulo em Romanos, estão feitas para nos castigar e pôr-nos na ordem e na linha. São duas coisas diferentes. Sofrer porque faço mal as coisas não traz glória nenhuma, nem a Deus, nem a nós. Agora, sofrer porque faço bem, é o que diz a Bíblia, sofre o dano, tu que és mais espiritual, isso vai trazer recompensa. Porque tu querias saltar, tu querias defender-te, mas tu dizes, não, vou ser como Jesus. E Deus recompensará na eternidade, e nós queremos que recompense antes da eternidade, mas isso já tem a ver com a misericórdia de Deus. Continua o texto dizendo, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Sofrer como cristão, perseverar. Antes glorifica a Deus com esse nome. Então vemos esta condicionante. É a segunda parte do entendimento do Evangelho. O primeiro é, se nós morrermos, identificamos-nos com a morte com Cristo, aceitamos a sua morte, viveremos com Ele. Agora, aqueles que vivemos com Ele, temos que decidir, está nas nossas mãos, se queremos ir um pouco mais à frente. Se queremos perseverar. E devíamos querer, porque todos queremos reinar com Ele. Todos queremos recompensas eternas, penso eu. Essas recompensas requerem uma resposta da nossa parte. Ora, depois destas duas opções, temos uma terceira, que é, se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Ou seja, que os que negam a Cristo, Cristo não os obriga. É o que, no fundo, isto significa. É, ok, negam a Cristo, então Cristo também os nega. Significa que Cristo não obriga ninguém a aceitar o que Ele fez. Mas também não diz o texto que Cristo nega alguém.
Cristo não nega ninguém, diz a Bíblia que Ele morreu por todos e não quer que nenhum se perca. Ok? Nenhum. Mas aqueles que o negam abertamente, e aqui esta negação, nós não estamos a falar da negação do Pedro. O Pedro, sabemos pela história da Bíblia, que negou Jesus quantas vezes? E quantas vezes cantou o galo? Duas. Saber quantas vezes cantou o galo não é tão importante. Ok? 3 vezes. 3 vezes me negarás, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes. Enfim, é só um pormenor, não tem nada a ver com o que eu estou a falar. Que careja. Então, para que Cristo nos negue, nós teríamos que o ter rejeitado. É o que significa isto. Há um grupo de pessoas bastante largo e amplo que nega Jesus, que não o aceita, ok? E não é a negação do Pedro. Volto a dizer, porquê que eu sei que não é a negação do Pedro? Porque eu sei, e tu sabes, que Jesus, depois de Pedro ter errado, Jesus o restaurou, o confortou, não o negou, voltou a afirmar o seu ministério, voltou a levantá-lo, disse, Pedro, quando tu te convertas, confirma os teus irmãos. Então não é num momento de aperto, de vergonha, que tu dizes, não, eu não acredito em Jesus. Que obviamente eu não espero que nenhum de nós o faça. Mas não é disto que estamos a falar. Estamos a falar de uma negação clara. Dizer, eu não quero nada com esse Jesus. Quando digo esse Jesus, é o Jesus das Escrituras. Porque, coitado deste rapaz, agora vai servir de exemplo porque está fresco. O tal condutor do Uber. Ele dizia assim, sou cristão. Ele é que começou, não fui eu. Sou cristão e sou espírito ao mesmo tempo. E eu... assim, vou ter que... Eu assim, senhor, vou ter que dizer qualquer coisa. A culpa não é do rapaz. Ele simplesmente não tem um entendimento de Jesus segundo as Escrituras. Jesus diz na palavra, aquele que crê em mim segundo as Escrituras, será salvo. Porque crer em Jesus, se tu não conheces o Jesus das Escrituras, tu não conheces isto que eu te estou a dizer hoje. É preciso morrer para viver. Tu pensas que é igual. E não é igual. Jesus tem um caráter muito firme, sabiam? Muito firme. Diz em Mateus 10, 32 e 33. Diz, portanto, todo aquele que me confessar, é Jesus a falar, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está a dizer é, quem confessar na terra o meu nome, quando nós formos para os céus, eu vou falar o teu nome para o Pai. Uau! Bonito, não? Espetacular. Em oposição, o versículo 33 diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então imagina um cenário, quando estamos nos céus, passa o Zé Manel, que não vou aqui ofender ninguém, passa o Zé Manel, não há aqui nenhum Zé Manel, não é? E diz, Zé Manel, e olha para Jesus, e Jesus diz, não, eu não tenho nada contigo, não tenho nada contigo, não me negaste? Não disseste que eu não era preciso, que eu não era necessário, que ninguém precisa de mim, que isso foi há muitos anos atrás, que isso são só religiões, é só homens a querer tirar dinheiro a outros, é só, enfim, não disseste todos os argumentos? Eu e tu não temos nada juntos. Porque Jesus diz, eu o negarei. O José Manel não é meu. Não sei se será desta forma, obviamente estou a teatralizar, mas o que a Bíblia diz claramente, aqueles que confessamos o seu nome, eternamente, Jesus vai dizer, ele é meu.
Ele é meu. Não vai dizer, ele é o melhor de todos. Não. É meu. E com isso é suficiente. É suficiente. Reparem, negar a Jesus é fazer exatamente o oposto do que é necessário fazer para ser salvo. Quando Paulo diz em Romanos 9 e 10, 9 e 10, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa com respeito à salvação. Com respeito à salvação é apenas uma confissão. E alguns dizem, é assim tão fácil? A mim não me parece fácil. Sei que há muitas pessoas que o dizem sem estarem conscientes, sem pensar, e depois isso não produz os devidos efeitos. Mas é simples, não é fácil. Porque não é fácil admitirmos que a nossa visão sobre o mundo estava errada. Não é fácil admitir que não somos tão bons como pensávamos e que precisamos de Deus. Não é tão fácil. É simples, porque quando tu chegas a essa conclusão, só tens que confessar com a boca e dizer, sim, eu quero. Eu quero. Então, em oposição àqueles que dizem, não, eu não quero, Jesus não pode, nem vai violentar nenhuma destas pessoas. E aqui, quando eu digo que temos o resumo do Evangelho, é porque na primeira instância nós temos a forma como os homens se podem relacionar com Deus. Na segunda oração nós temos a forma como dentro desses pastos verdes nos vamos relacionar com Deus, tendo em vista o reino de Deus, podendo ser ou não recompensados. Se perseveramos, teremos recompensa. Se somos daqueles que à mínima dificuldade dizemos, não vale a pena ser cristão. Quando eu não era cristão, era tudo mais fácil. E agora é tudo difícil. Provavelmente, para alguns é mais difícil. Mas tu sabes, se não tivesses Cristo, se ao dia de hoje também não seria tão difícil. É que a vida é difícil para todos, vocês sabem disto ou não? Para crentes e não crentes. O problema é que na nossa mente nós começamos a associar, claro, eu agora estou a caminhar com Deus e tudo é terrível. Não devia ser. Porque Jesus diz, eu dou-vos a paz diferente do que dá o mundo. Nós podíamos estar em paz, mesmo que todas as circunstâncias estivessem terríveis. E nós temos que fazer um pequeno ajuste na nossa visão do Evangelho. Porque circunstâncias terríveis vamos ter muitas vezes, mas não tem que nos amedrontar. Isso. Não devemos encher de medo. Ok? Quarta oração. Terceira? Não, quarta. Já vamos para a última. Vamos acabar mais cedo hoje. Será? Quarta oração. Se somos infiéis, se não significa que temos que ser, ok? Eu sei que o primeiro pensamento que nós temos sempre é, Fábio, todos somos, todos falhamos. Só que se nós no nosso dia-a-dia estamos sempre a pensar que vamos falhar, o que é que acham que vai acontecer? Toda uma mentalidade está sempre, sim, eu vou falhar, eu não mereço nada, eu nunca vou conseguir. Sabes o que é que vais conseguir? É mesmo nada. Isto é em qualquer coisa. Porque é que, eu não sei se é uma forma que nós temos interna, e eu também estou a incluir-me no barco, de justificar as nossas falhas ou os nossos pecados, e parece que, com respeito a Deus, somos bastante medíocres. Bastante. Ou seja, pensamos sempre, eu não vou conseguir porque a carne é fraca. Então, quando Jesus disse àquela mulher
que apanhou em adultério e disse, vai e não peques mais. Então Jesus está a ver a meter-se com a mulher. Estava a dizer, vai e não peques mais, mas tu não consegues. Pá. Hã? Então Jesus manda-nos fazer coisas que são impossíveis para nós. O que é que vos parece? É que esta mentalidade que nós temos, e eu também, de a minha carne é fraca, eu qualquer dia vou falhar. Estou sempre à espera de falhar. Então, eu nunca vou conseguir viver a vida que Deus tem para mim. Porque se eu nas outras coisas, para conseguir alcançá-las, eu tenho que pensar o contrário. Eu tenho que pensar, por exemplo, mudei o regime alimentar. Hoje o meu pai faz anos, que é verdade, o meu pai faz anos. E eu penso assim, hoje não vou conseguir, hoje vou ter que comer a mousse da minha avó, vou ter que comer o bolo do meu pai. Hoje vai ser impossível. Não vou conseguir, é que não vou mesmo conseguir. Ok? Então vão-me ligar amanhã, segunda-feira, a perguntar o que é que aconteceu. Mas eu não acordei a pensar assim. Eu acordei a pensar, nem pensar. Então, mas eu agora meti-me nisto para passar um mês e já cair. É que nem pensar. Não vou comer mesmo. Liga-me segunda-feira. Ou seja, o que eu quero dizer é pensar bem. A Bíblia ensina-nos a pensar bem. Pensar bem não é só pensar que o mundo é cor-de-rosa, que todos somos bons. Não, isso não é pensar bem. Isso é ser irrealista. Pensar bem é, Deus disse que me deu o seu Espírito e o seu Espírito dá-me o domínio próprio. Eu vou conseguir. Deus disse que junto com a tentação, Ele vai sempre dar-me a via de saída. Se a tentação aparecer, se eu me sentir tentado, eu vou conseguir. Então, da mesma maneira que nós nos agarramos aos versículos que diz, porque a carne é fraca, porque não conseguimos sozinhos, porque é que não te agarras aos outros? Que diz, com Deus, tu podes. Com Deus, tu e eu podemos. É o meu conselho para vocês. Porque a Bíblia, tanto uns versículos como outros, eles estão disponíveis. Porque não nos agarrarmos naqueles que nos vão fazer bem. Porque Deus também diz que é connosco. Que nada nos chocará. E temos mais dificuldade em crer nesses versículos. Porque somos pouco ousados na fé. Somos pouco ousados na fé. E se somos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Infiel. O que é um infiel? Pode haver muitas formas de explicar, mas eu penso que a mais fácil é esta. Infiel é aquele que falha no acordado. Estabelecemos um acordo e a pessoa falha. Ok? Esse é um infiel. Falha no acordo. No nosso caso, no caso cristão, no caso daqueles que temos a fé, estamos a falar com respeito ao Evangelho, não se trata de ser infiel só e apenas naquilo que eu faço ou naquilo que eu deixo de fazer. Ok? Não é, eu hoje não consegui orar de manhã, sou um infiel. Eu hoje gritei com a minha mulher, sou um infiel. Não se trata apenas do que fazemos. O que fazemos é um resultado da infidelidade anterior. E a nossa infidelidade principal para com Deus é porque falhamos, escuta bem o que eu te estou a dizer, falhamos quando não cremos em Deus. Falhamos quando nos falta a fé. E há pouco estava-vos a dar um exemplo simples. Tendo as duas opções na palavra de Deus, nós por norma escolhemos em crer naquela que não nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. E não faz sentido. Nós somos infiéis. A nossa fidelidade é na fé. A Bíblia diz algo que é avassalador para os cristãos. Que é tudo o que façam sem fé é pecado. Uau! Tudo o que façam sem fé. E eu creio que nós, como cristãos, a maior parte das vezes nunca pensamos nisto. O que nós pensamos é, então o que é que Deus diz para fazer? Ok, não é para ir para a cama com esta? Check. Não é para fazer isto? Check. E estamos sempre ali no limiar do não pecar. Não, Deus diz, meus amigos, vocês foram chamados a viver pela fé. Lemos a semana passada, o justo viverá pela fé. E depois Paulo diz,
E se tu fazes as coisas sem fé, pecas. E se tu comes sem fé, pecas. Mas um come porco, outro não come porco. E o Paulo responde, tens fé? Porque o assunto da vida cristã é a fé. Vivemos pela fé. A fé é como as Escrituras, ok? Tem que estar sempre a fazer ênfase. É pela fé. Então, quando nós falhamos com Deus, quando somos infiéis, é quando nos falta a fé. E repara, já cobrimos, no ponto anterior, as pessoas que não querem Cristo. Aqui estamos a falar dos que queremos Cristo. Acreditamos na sua obra, mas falta-nos fé. Aquele homem disse a Jesus, eu acredito, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio em ti, eu sei que tu podes curar o meu filho, mas ajuda-me, porque falta fé. Os discípulos, os 4 evangelhos, são uma evidência de pessoas que acreditavam em Jesus, largaram tudo para seguir Jesus e, vez atrás vez, faltava-lhes fé. E Jesus dizia, homens de pouca fé, falta-vos fé. Então, quando falta fé, falhamos com Deus. Mas Deus, este não é nenhuma novidade, nunca falha, é fiel. E para ilustrar este conceito, fui buscar Deuteronômio 7:9. Há muitos versículos na Bíblia, mas gostei bastante deste que diz, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. O que a Bíblia está a dizer é Deus e é um Deus fiel. E o que nós vemos, se vocês acompanharem o Antigo Testamento, é mesmo quando eles eram infiéis, Deus dizia assim, Salomão, tu estás a ser infiel, mas, porque o teu pai foi fiel, eu vou guardar a tua vida. O Senhor está aqui a dizer, Ele é fiel à sua promessa, Ele é fiel à sua aliança, por 1000 gerações. Então, nas nossas fraquezas, nas nossas infidelidades, há algo que está por cima, que é a fidelidade de Deus à sua palavra, nomeadamente à sua aliança, que é o que está aqui a dizer. Deus fez um pacto, Deus fez uma promessa, fez uma aliança. E a razão pela qual Deus não deixa de ser fiel, significa que aquilo que Ele diz, Ele cumpre sempre, é porque, como diz o texto, Ele não pode, quando justifica porque é que Deus é fiel quando eu sou infiel, Ele não pode negar-se a si mesmo, diz o texto. Não é possível. Então vamos pensar nisto, para entender este conceito do não negar-se a si mesmo, vamos pensar nesta aliança como se fosse um matrimónio, um casamento. Um casamento em que Cristo está comprometido com a sua igreja. Ao longo da história, Deus faz várias alianças, ou pelo menos enumera-as. Faz aliança com Adão, faz aliança com Noé, depois faz aliança com Abraão, depois faz aliança com Moisés, depois faz aliança com David e depois faz aliança conosco, através de Cristo. Diz Lucas 22, versículo 20. Este é o cálice do meu sangue. Nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vós. Cristo fez uma aliança conosco. Fez um compromisso conosco. Estabeleceu aquilo que o Novo Testamento esclarece como um matrimónio entre Cristo e a sua igreja. O matrimónio é porque Deus estabeleceu esta aliança. E tu e eu dissemos, sim, eu quero. Sim, eu creio, Jesus, que tu morreste por mim. Eu quero comprometer-me contigo. Eu identifico-me na morte contigo. Eu quero agradar-te e fazer a tua vontade. E dissemos tudo isto. E agora, como diz a Bíblia, de vez em quando, somos infiéis. Mas a aliança não se quebra. A aliança não se quebra
Porque este compromisso foi estabelecido por Deus. A aliança foi Deus que a fez, estabelecido por Deus, e diz a Bíblia, que é isto que eu quero que entendamos esta manhã. Porquê que Deus permanece sempre fiel, apesar de tu e eu não o sermos? Apesar de nós não correspondermos nem sequer com a nossa fé. Porque Deus fez uma aliança antes de fazer connosco, com Ele próprio. Com Ele mesmo. Isto as Escrituras mostram em vários lugares que antes de Deus sequer fazer o mundo, sequer fazer os homens, estabeleceu uma aliança, um compromisso com Ele mesmo. Diz Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E o que significa isto é que faças tu o que fizeres. Se tu estás nesta aliança, Deus não vai falhar contigo. Porque Ele estabeleceu a aliança mesmo antes de tu sequer existires. E se tu não tivesses aceitado o seu compromisso, teria aceito outros. Porque Deus disse a Israel, todos os dias estendi as minhas mãos para vocês e vocês não quiseram. A aliança está estabelecida. Deus diz, aquele que vem a mim estará comigo eternamente. Ele estabeleceu a aliança antes da fundação do mundo. E isto é um conceito bem profundo na Bíblia. Vejam o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A aliança que Jesus fez com o seu sangue. Diz, mas pelo seu precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sem pecado, sem nenhum defeito, o sangue de Cristo, vejam o versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ora, se foi antes da fundação do mundo que se conheceu o efeito que teria o sangue de Cristo no futuro, de quem é que nós estamos a falar? Reparem, é importante entendermos que a morte de Cristo, ela não foi o plano B. Não foi Deus a dizer, bom, como eu fiz aliança com toda aquela gente e todos falharam, então não me resta alternativa. Cristo tem que morrer pelos homens. Não foi assim. No início de todas as coisas, se é que se pode dizer um início, porque Deus não tem início, é eterno. Deus estabeleceu um plano. Queria fazer um mundo, criar pessoas à sua imagem e semelhança, que tivessem com Ele, que espelhassem a sua glória. E disse, vou adquiri-las para mim através do meu sangue. Mas como Deus conhece todas as coisas ao mesmo tempo, Ele sabia que para entender o preço do sangue, Ele ao longo da história tinha que se ir revelando. Então é ao contrário. Jesus revela-se em Gênesis, revela-se em Êxodo, quando liberta o povo do Egito, revela-se em toda a Bíblia, com as alianças, revela-se em Abraão, quando Abraão ia sacrificar o seu filho, mostrando este é o protótipo do Evangelho. Jesus revela-se aos homens de todas as maneiras para que tu e eu cheguemos a um ponto de dizer, então eu preciso de Cristo. Mas Cristo não é o plano B. No início, o que diz o texto, já lemos 2 vezes, antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, Deus determinou que pelo seu sangue nós seríamos seus filhos. Não foi um plano B. Deus é fiel. Deus não está à deriva, não está a fazer remendos consoante os teus falhanços. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes da fundação do mundo, estabeleceram esta aliança. Disseram, olha, eu vou mostrar a minha glória, disse o Deus Pai. Jesus, tu vais em carne, manifestas-te, e depois vamos enviar o Espírito Santo para os conduzir a todos.
E é desta maneira que vamos salvar a humanidade. Certo? Certo. E foi a aliança estabelecida. A Bíblia diz que ele não se pode negar a si mesmo. Ver se consigo explicar este conceito um pouco melhor. Ora, no matrimónio, para que eu seja infiel à minha esposa, entraram os miúdos todos agora. Para que eu seja infiel à minha esposa, antes de eu ser infiel à minha esposa, eu tenho que ser infiel primeiramente a Deus. E antes de ser infiel à minha esposa, eu tenho que ser infiel para comigo mesmo. Porque eu estabeleci um compromisso. Eu disse à Soraya, a Deus e perante vocês, que eu ia estar com ela. Sempre. Ia ser fiel. Ia-me reservar única e exclusivamente para ela. Foram estas as palavras. Ainda te lembras, Renaildo? Ainda se lembra o Alfredo? O Alfredo agora fugiu. Então, vamos lá ver se entendemos este conceito. Para que eu seja infiel com ela, eu tenho que ser infiel comigo. Eu tenho que me falhar a mim mesmo antes. Salvando as distâncias. Deus teria que incumprir com Ele próprio. Porque lá porque a igreja é infiel e falha, Deus não pode dizer, não vale a pena estar com estes, porque vão ser sempre infiéis. Não, Deus, eu comprometi-me a salvá-los. Deus é fiel. Então tu antes de seres infiel com outros, na verdade tu estás a ser infiel contigo mesmo. Eu lembro-me de uma das primeiras conversas que tiveram os nossos amigos há 12 anos atrás, onde nós tínhamos acabado de casar, e quando eles ainda eram nossos amigos, enfim, entretanto o Evangelho foi separando as águas. Nós, os rapazes, estávamos todos na sala, as raparigas estavam com a Soraya na cozinha, e depois a Soraya contou umas conversas que elas tiveram com a Soraya. Não sei se te lembras disto, já foi há 12 anos. Bom, o que vou contar agora. Então elas diziam, Soraya, como é que é possível, tu não trabalhares, optares por não trabalhar? Então e se o Fábio um dia arranja outra pessoa? Se o Fábio um dia, olha, passa-se a marmita lá no trabalho dele e tu ficas como? Ficas sem nada? Não tens seguro, não tens garantia? E a Soraya na altura respondeu-lhes, não, é que eu sei que se algum dia o Fábio me trair, ele vai estar a trair primeiro a Deus. E ele ama a Deus. E este compromisso, e não significa, obviamente, que eu sou perfeito. Significa que a ordem deve ser esta. Um compromisso com Deus e um compromisso connosco próprios. Se nós o mantivermos, não vamos falhar com os outros. Qual é a vantagem de Deus? É que Deus mantém o compromisso com Ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra, e à sua palavra antes da fundação do mundo. Antes de tu seres criado, Deus disse, é assim que eu vou fazer. E nada muda. Deus é fiel. Por isso é que nós dizemos que Deus é fiel mesmo, porque nada vai mudar o compromisso que Ele fez com Ele mesmo. Também não deveria mudar o que fizemos connosco próprios. Nem o tempo. Porque as pessoas dizem, não, o tempo muda. E o que eu pensava antes, já não penso hoje. E o que é que isso interessa? Um compromisso é um compromisso. Primeira já lemos. João 17, 24. Isto não são coisas da minha cabeça. Vejam o que diz João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está aqui a fazer alusão a esta conversa que eu só estou a tentar trazer à luz. Antes da fundação do mundo ele diz, Pai, tu me amaste. Falámos sobre isto. Disseste que me amarias na mesma, na condição de homem. Me amaste antes da fundação do mundo. E para que eles vejam que é desta maneira, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade. E não a vai quebrar.
Ele é fiel. Por isso, mesmo que tu não sejas fiel, abandones, desistas, Deus, sabe onde é que Ele vai estar? Sempre pronto para voltar-nos a receber. Paulo diz em Hebreus: aproximai-vos com confiança ao trono da graça e da misericórdia, onde achareis oportuno socorro. Porque Deus não vai a lado nenhum. Ele é fiel. Ele permanece fiel. Isso devia nos dar uma confiança brutal no nosso Deus e no nosso Evangelho. Eu posso falhar com Deus. Posso falhar com os outros. Posso falhar com mim mesmo. Mas o que entendemos pela Bíblia e pelo próprio caráter de Deus é que Deus nunca falha. Mesmo que sejamos infiéis. Então esta história que a gente às vezes tem no nosso dia-a-dia de isto está-me a acontecer porque eu falhei com Deus. Será? Eu acho que tudo o que nos acontece não é porque falhamos ou deixamos de falhar com Deus. O que acontece é para formar o nosso caráter e ele ser parecido com o de Cristo. Não é para Deus nos ir castigando ao longo do percurso. Fábio, falhaste hoje, então toma! Não, esse não é o nosso Deus. Mudemos o entendimento do Evangelho. Deus é fiel. Sempre. A melhor forma de tu entenderes esta descrição que eu estou a tentar fazer, vou recomendar outro livro para ler, é o profeta Oseias. Quando o profeta tinha um relacionamento, diz a Bíblia, com uma prostituta que o traía constantemente e que Deus lhe dizia: Oseias, ela é a tua mulher. E dizia: Oseias, tu és um homem de Deus, eu disse-te para teres uma relação com ela, para que tu saibas o que eu sinto com Israel. Porque eu sou o marido de Israel e sempre me estão a trair. Mas para que tu saibas o meu tipo de compromisso, ele dizia a Oseias: tu és fiel. Esta foi a melhor maneira que Deus encontrou de nos mostrar aquilo que eu vos estou a tentar dizer. Não é para nós pensarmos, bom, então posso ser infiel. Não, é para nós esta manhã dizermos: caramba, Deus é fiel, faça o que eu faça e nos aproximarmos do seu coração. E sentirmos o seu amor. Um cristão não deve ver as exceções sempre com forma de bom, então eu aqui posso sair ileso. Não, o que nos deve fazer esta conversa que estamos a ter é constranger ao amor de Cristo. Porque Cristo é fiel connosco sempre. Nós podemos confiar em Deus sempre. E vou terminar partilhando aquilo que também mencionei um pouco na vigília. Abacuque 3, 17 e 19. O que Abacuque está a dizer ou a conclusão que o Abacuque chegou depois de ter-se queixado a Deus, falado com ele: Deus, está tudo mal, as coisas não vão como eu quero, não vão como nós pensávamos, olha como é que está o povo. Ele acaba por dizer a Deus: olha, ainda que tudo esteja mal, ainda que as coisas não corram como eu estou à espera, eu mesmo assim vou ficar contente. Diz assim, isto é uma música, não é? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, que significa, vais lá, esperas que te vai dar rentabilidade e não há nada. E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor. Porquê? Porque Ele é fiel. E se não há, haverá. E tu podes ver imensos exemplos disto. No Antigo Testamento, em Elias, nós vemos que uma viúva, ela estava a passar fome com o seu filho. E Elias multiplicou o pão. Com Eliseu,
nós vemos que uma viúva tinha aquilo que nós chamamos dívidas. Endividada até ao pescoço. Ao ponto de dizer, vão-me tirar os meus filhos e a minha casa porque eu não tenho como pagar. Veio Eliseu e disse, traz vasilhas. Multiplicou o azeite. Ela pôde vender o azeite. Não só para se alimentar, mas também para pagar as suas dívidas. Não havia, mas haverá. Deus é fiel. Deus é fiel. Se Deus disse uma coisa, Deus fará. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como a corça e me faz andar em lugares altos. O que Abacuque está a dizer é, as coisas podem não estar como eu gostava. As coisas podem estar até bastante difíceis. Eu posso até nem ver nenhuma saída. Contudo, há uma coisa que eu não vou perder. Chama-se a alegria. A alegria em Deus. Porque Ele é fiel. E porque Deus prometeu que está connosco desde antes da fundação do mundo. Ele disse, vocês são meus. Eu não trouxe o texto aqui, mas em Efésios diz que Ele nos escolheu no amado antes da fundação do mundo. Então, com esta certeza de que antes de todas as circunstâncias acontecerem, Deus já nos amou. Deus diz que preparou as suas obras, diz que está connosco, é fiel, não falha. Porquê é que nós não conseguimos viver estas coisas? Porquê é que nós não conseguimos viver Mateus 6,33? Buscai primeiro a Deus e o resto será acrescentado. Porquê é que quando Jesus diz, não temam, eu estou convosco, nós tememos. Nós vivemos sem fé, naquilo que dizemos crer. E por isso é que estamos a sucumbir muitas vezes. Falta-nos fé. Falta-nos fé. Mas mais do que a fé, hoje eu quero que saibas que nos falta alegria e gozo. Como não estar alegres com Deus fiel? Como não cantar tantas vezes que Deus é fiel e acreditar nisto? A Bíblia diz, eu nunca vi um justo sem resposta. E não vamos ser nós a ver os primeiros. A resposta chegará quando Deus a quer dar. Vamos nos pôr de pé. 1 Tessalonicenses 5, 24, diz, fiel é o que vos chamou, o qual também fará. Fiel é quem nos chamou e também fará. Deus não deixou de ser fiel. Este é o resumo do Evangelho. Mesmo que tu e eu falhemos com Deus, Ele permanece fiel. Ele nunca te vai virar as costas e dizer, não aguento mais este que já não aguento. Nem pensar. Se tu não negaste a Cristo, Ele não te nega. Ele volta outra vez a estender os seus braços. As meninas podem me ajudar? Então ensaiámos esta canção há pouco no final do louvor e elas agora vão nos ajudar. Estávamos preparados para se não houvesse eletricidade, não é? Então... E o meu desejo é que com estas palavras nenhum de nós tenha temor, nem seja enganado pelas astutas ciladas do diabo. Deus não nos abandona. Pois não?
Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!